No ano passado, o investimento direto de empresas estrangeiras atingiu 92 bilhões de reais no Brasil, mais do que o dobro do que tinha sido em 2021, o maior número desde 2012. E aí alguém pode perguntar, por que num ano de eleição? Um ano em uma eleição marcada pela maior polarização que nós já vimos, dois candidatos que se colocavam como extremos totais. Uma empresa estrangeira decidiria vir para o Brasil, montar uma fábrica, comprar equipamentos, comprar uma outra empresa. Ou seja, a gente está falando de investimentos que vão ser por muitos anos, décadas, talvez até mais do que isso. Não por alguns dias ou algumas semanas. Sem saber quem seria o próximo presidente. E aí tem duas razões para isso. A primeira é que, ao contrário do que grande parte dos brasileiros acreditam, essas empresas acreditavam e acreditam que a perspectiva para o Brasil muda muito menos, dependendo de quem seria o presidente, do que os brasileiros acham. Elas achavam que as políticas econômicas não eram tão opostas assim, em primeiro lugar, e em segundo, talvez o mais importante, é que independentemente de quem tiver na presidência, há uma série de oportunidades de negócios no Brasil que vão continuar lá e que podem e devem ser exploradas. A segunda razão não tem nada a ver com o Brasil e talvez seja ainda mais importante do que a primeira. O Brasil não está nenhuma maravilha. Não é que os investidores olham para o Brasil e falam, não, o Brasil é a última bolacha do pacote. A diferença é que o resto do mundo está muito pior do que a gente. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ela tornou muito latente o risco geopolítico. O risco de você colocar, você como grande empresa, colocar o seu dinheiro em um determinado lugar e nunca mais conseguir tirar. O que a gente vê, empresas americanas, europeias, japonesas, tentando sair da Rússia. Mas não é só da Rússia. Logo depois que a Rússia invade a Ucrânia, a China aumenta as ameaças com relação a Taiwan e deixa muito claro que o risco também de investimentos na China não é nada desprezível. E nessa hora, o Brasil se torna um único grande país emergente com risco geopolítico baixo. País emergente cresce mais do que país rico. O que significa o país desenvolvido? Exatamente porque o outro já está desenvolvido. A gente tem que se desenvolver e no processo de se desenvolver o crescimento é maior, as oportunidades de negócio também são. Só que a maioria dos países emergentes tem mercados muito pequenos, que é a grande diferença, a grande vantagem do Brasil. Os dois países na América Latina que mais cresceram nos últimos 10 anos foram Costa Rica e Panamá, mas que são economias minúsculas em relação ao tamanho da economia brasileira. Se você for pegar na América do Sul, a economia que mais cresceu foi a economia peruana, mas que tem uma economia do tamanho do bairro do Itaim, na cidade de São Paulo. A economia chilena, que já é uma economia bem maior, ela é menor que a da cidade de São Paulo. E, por sua vez, a economia da Argentina, que é a maior da América do Sul, ela é menor que a do estado de São Paulo. Na prática, países emergentes com mercados grandes são muito poucos. Brasil, Rússia, Índia, China, eu até incluiria a Indonésia. Mas alguém pode perguntar, mas e a África do Sul? É 1/3 da economia brasileira. E o México é metade. Só que todos esses outros países emergentes com mercados grandes, hoje tem riscos geopolíticos riscos diretos altos, que é o caso de Rússia e China, ou indiretos, que é o caso de Índia e Indonésia, que estão na zona de influência de Rússia e China. Na prática, o Brasil passou a ser um destino extremamente atraente, não porque a gente esteja nenhuma maravilha, mas porque as outras opções se tornaram muito mais arriscadas. E isso gera uma oportunidade gigante, desde que a gente faça o mínimo necessário para que o risco aqui não apareça por outro lado. E aí eu estou falando do controle fiscal. E é por isso que o novo arcabouço fiscal é tão importante, mas tão ou mais importante do que ele vão ser as medidas para tornar factível que esse arcabouço fiscal seja cumprido. Se isso for bem feito, o Brasil pode continuar recebendo muito mais investimento externo e interno do que se imagina, com geração de emprego mais forte, e se isso for verdade, a gente vai ter boas surpresas econômicas ao longo dos próximos anos. Mais uma vez, isso não está garantido, isso depende do que a gente vai fazer, mas tem uma oportunidade gigante na mão, cabe a nós não queimarmos o bilhete premiado da loteria.